49, tem uns exercícios básicos para você fazer, bem simples. E eu vou ler com você um pequeno trecho lá do conto Premonição, né? Que eu espero que você tenha lido, gostado, desvendado aquele mistério lá, né? Daquele animal estranho lá na Premonição. Mas vamos lá. Diz assim: eu não era uma garota supersticiosa. Eu não era. Destaque aí o verbo era, né? Do verbo ser. Mas confesso que sempre tive um medo secreto, uma ideia que me assombrava e afligia a alma desde a infância. Em vão tentava esquecê-la, sem acreditar em minha imaginação doentia, sem dar ouvidos à intuição. Vamos viver sem esperar pelo pior, aconselhava a mamãe. Ela estava certa, ó, estava. Provisório era permanente. Era, desde pequena ela era daquele jeito. E estava é uma situação provisória. Ela estava certa, mas infelizmente aconteceu o pior. Vem as perguntinhas. Letra A. Qual é o sujeito da forma verbal era? Tá falando de quem? A menina. Então o sujeito que está aí em oculto, eu. Quando ela fala assim, ó, eu era. Na verdade está bem mostrando aí, não está oculto, tá? Perdão. Eu é o meu sujeito. Vem outra pergunta. O que se afirma sobre esse sujeito nessa oração? O que ele fala? Eu. Eu não é o sujeito? Tá falando sobre o que desse sujeito? Que a garota era supersticiosa. Tá aí no texto que eu já li pra você. Qual é o sujeito da forma verbal estava? Você vai ver que antes da forma verbal estava, tem um sujeito. Ela. Aí você vai colocar, ela é o sujeito. O que afirma sobre esse sujeito na oração? O que ela fala sobre ela? Ela quem, né? A mãe? Ela estava certa. Aí vem mais perguntas que vai te chamar muita atenção, que é na letras E e F, que por isso eu coloquei assim, era permanente, estava provisório. Olha o que está escrito. Qual dessas formas verbais, era ou estava, apresenta o sentido de estado permanente? A forma verbal permanente. Você vai escrever a resposta. Qual dessas formas verbais, era ou estava, apresenta o sentido de estado passageiro ou transitório? A forma verbal, que é passageiro, provisório, transitório, certo? Aí vem questão G para você marcar sobre essas formas verbais, sobre a forma verbal era e estava. O que é? É ação, tá ligando o sujeito ou fenômenos da natureza? Tá muito fácil essa, né? Que a gente começou falando que o verbo de ligação liga o sujeito. Aí na página de número 51, você vai ler grandes clássicos de terror. Falo de Frankenstein, O Médico e o Monstro, um livro muito lido aqui para a nossa escola, tá? Oitavo ano já leu, a turma do ano passado também já leu, então são clássicos de terror. E Drácula? Vem perguntinhas sobre esse pequeno texto, né, falando de Frankenstein, O Médico e o Monstro e Drácula. Você conhece alguns desses clássicos? Aí você copia no seu caderno, responde nessa questão A. B. O que isso aqui tem a ver com os verbos de ligação? Tudo. Encontre no texto 3 orações que apresentam verbo de ligação e predicativo do sujeito e copia-as. Eu vou ler para vocês algumas que tem lá, tá bom? Basta vocês encontrar uma de cada texto, uma do Frankenstein, uma do Médico e o Monstro e uma do Drácula. Frankenstein, 1818, tornou-se um dos maiores clássicos da literatura de terror. Tornou-se, ó, o verbo. Sua autora, Mary Shelley, é inglesa. Isso, tô falando de Frankenstein. Do Médico e o Monstro, o outro livro. O Dr. Jekyll e o Mr. Hyde permanecem imortais. Esse clássico tornou-se, o verbo tornou-se, famoso mundialmente. Então você encontrou aí, eu falei do Frankenstein, falei do Médico e o Monstro. Lá no Drácula também, se você procurar, você vai encontrar, tá bom? Ele quer 3 orações, você escolhe 3 orações daqui que mostra o verbo. Eu mostrei tornou-se, permaneceu, novamente tornou-se. Identifique o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito da oração a seguir. Olha aqui a oração.
Quero que você leia essa oração bem direitinho. Esse clássico tornou-se famoso. Quem é o sujeito dessa minha oração? Esse clássico. Muito bem. Quem é o meu verbo de ligação? Tornou-se. Isso. E quem é o predicativo do sujeito? Famoso. Você vai colocar sujeito, escreve quem é o sujeito. Coloca quem é o verbo de ligação, escreve verbo de ligação, identifica ele. Escreve também predicativo do sujeito e mostra quem é. Tudo bonitinho, um após o outro. Nas orações dos itens B e C, a informação principal sobre o sujeito está contida nos verbos de ligação ou nos predicativos do sujeito. Por quê? Ligação, predicativo, nos predicativos. Por quê? Porque os verbos de ligação apenas ligam o sujeito às suas informações, às suas características. Então, a resposta é no predicativo, tá bom? Porque o verbo de ligação só liga o sujeito às suas informações. E na página 52, que você vai marcar rapidamente, ele anda preocupado com a situação. Verbo de ligação, pois a informação principal está contida no predicativo do sujeito. Preocupada, anda, então é verbo de ligação. A informação anda com uma rapidez. Ligação significativo, verbo significativo. Aí porque indica a ação. Então, você entendeu o que é verbo de ligação, entendeu o que é verbo significativo, respondeu. Vem aqui A, B, C, D, E, para você fazer a correspondência também, o que é estado, permanente, temporário, continuidade aparente ou mudança de estado. E palavras do grupo A, B ou C para você formar orações. Eu vou formar uma oração para você, tá bom? Vou pegar uma palavra do grupo A, que é João Pedro. E vou pegar uma palavra do grupo B. João Pedro é o meu sujeito, vou colocar, o verbo é permanecer, João Pedro, permanecer, inteligente, pronto. João Pedro permanece inteligente, eu formei uma oração. Então, você pega palavras do grupo A e vai formar a oração, conjugando o verbo corretamente. Aqui tem um ser, estar, ficar, permanecer, virar ou continuar. Você escreve de que maneira você quiser fazer. E as características para fazer verbo de ligação nas suas orações. Tia, eu acho que eu não entendi muito bem. Me pergunte, eu estou aqui para te responder, para tirar todas as suas dúvidas. Então, um beijo e até segunda-feira.